Agora nós vamos ver a chamada protegida de funções. Eu vou limpar meu terminal, vamos ver essa parte. O que seria a chamada protegida de função? A gente vai chamar um pedaço de código que potencialmente pode lançar algum erro. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos ver o seguinte. Eu tenho essa minha função, que eu declarei lá em cima. Vou descomentar esse pedaço de código, vou deixar apenas a função. Nesse caso, a minha função div, tá vendo? Eu vou fazer com que ela retorne em vez de escrever na tela. Vamos fazer return, tá? E beleza, ela vai retornar o resultado dessa operação. Ela é uma função um tanto quanto problemática, nós já sabemos por quê. Vou rodar ela aqui e vou fazer algo válido, né? Chamar div com 2 e vou colocar aqui na minha variável de result esse resultado. Logo depois eu vou escrever na tela aqui o result. Rodando esse pedaço de código, eu vejo que escreveu 5, porque é 10 dividido por 2, 5. Beleza. Agora eu vou chamar ela com 0, para dar erro de divisão por 0. Chamei, deu erro aqui, ó. Tentou dividir por 0, lançou um erro na linha 45. Foi isso aqui que eu fiz. Beleza, eu quero chamar esse pedaço de código e chamar ele de forma protegida. Para isso, eu vou utilizar a função p de protected e depois call. Tá certo? É assim que eu chamo, pcall. Essa pcall aqui, ela recebe uma função aqui dentro, que ela vai rodar essa função. Se caso tudo der certo, ela vai me retornar dois argumentos. Um estado da função e o retorno da função. Vamos ver aqui que vai ficar mais claro. Então, eu vou chamar aqui dentro de forma protegida, vou passar uma função anônima que contém um trecho de código. Esse trecho de código vai ser a chamada da minha função problemática. Veja só que agora, fiz dessa forma, vou rodar novamente, não está me gerando erro nenhum, tá? Estou rodando esse código aqui, ó, rodei 3 vezes, veja que não gerou erro nenhum. Mas eu quero capturar, nesse caso, o retorno dessa função. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui dentro e vou salvar uma variável. Um vai ser o success, né, se deu certo ou não, e o outro vai ser o result. Fazendo isso, eu vou retornar de novo e vou escrever na tela aqui o meu success e o meu result. Rodando esse pedaço de código, veja só que ele me mostrou falso e me mostrou o erro. Esse aqui é o erro. Tentativa de dividir por 0. Tá certo? E se desse certo? Se eu colocasse aqui um valor de 2, por exemplo. Veja só que ela vai dar true, quer dizer, deu tudo certo, mas me retornou nil. Por que me retornou nil? Porque essa função que eu coloquei aqui de callback, ela precisa retornar o que essa função vai retornar para mim. Tá? Senão não vai dar certo. Então aqui eu faço o retorno. E pronto, eu já obtenho o retorno aqui na minha variável result. Então, utilizando essa pcall, né, de protected call, a gente consegue chamar funções de maneira protegida. E o certo seria a gente verificar o seguinte, olha. Se deu sucesso, ou se deu tudo certo, se sucesso for igual a true, eu continuo com o meu código, né? E aqui eu faço o que eu quiser. Ou você usa a forma inversa, né? Se não der certo, eu venho aqui e faço alguma coisa para tentar resolver esse erro de alguma maneira. Tá bom? Então, é assim que a gente faz chamadas protegidas aqui em Lua. Em outras linguagens de programação, você vai ver que tem algo parecido com try catch, tá? Mas aqui em Lua é simplesmente essa pcall passando uma função aqui dentro. Beleza. Vamos seguir e ver um pouquinho sobre argumentos default. Chegamos aqui na parte de argumentos default. Bom, para poder compreender esse assunto aqui, eu vou dar rapidamente um embasamento, mas vai ser bem tranquilo, por isso eu recomendo que você, se desejar, pode aprender sobre lógica de Boolean, pode pesquisar e entender um pouquinho, referência aí para você pesquisar e também dar uma relembrada nos operadores lógicos lá na aula de operadores lógicos, tá? Relembrando aqui, nós temos esses três, né? O AND, o NOT e o OR aqui em Lua, tá? Que correspondem a E, ao não e ao ou. Então, nós temos o seguinte, todos esses operadores, eles vão considerar falso e nil como sendo falso, e qualquer outra coisa para true. Lembrando que isso em Lua. Então, esse é o comportamento. Falso e nil resolve para falso,
e qualquer outra coisa vai resolver para true. Como é que o operador AND ele funciona? O operador AND ele retornará o seu primeiro argumento se ele for falso. Caso contrário, retornará o segundo. O operador OR ele retornará o seu primeiro argumento se ele não for falso. Caso contrário, retornará o segundo. Então, na prática, nós temos o seguinte. O AND, se o primeiro for falso, retorna o falso. E o OR, se o primeiro for verdadeiro, ele vai retornar direto o primeiro. Caso contrário, ele vai tentar retornar o segundo. Tá? Então, nós vamos ver algumas aplicações. Eu tenho print, 4 e 5. Entre o 4 e 5, como é que ele vai se comportar? Então, o AND, a gente viu que ele retorna o primeiro se ele for falso. Então, nesse caso, ele vai retornar o 5. Rodando aqui, veja que ele retornou o 5. Nós temos aqui o nil e o 13. Então, ele vai retornar, nesse caso, o primeiro, porque o primeiro é falso. Não é isso? Retornará o primeiro argumento se ele for falso. Nil vai resolver para falso, então ele vai retornar nil. Um terceiro exemplo, nós temos aqui, escreva falso e 13. Qual desses dois que ele vai retornar? Nesse caso, o falso, né? Porque está com o operador AND. E agora um pouquinho do operador OR. Nós temos aqui, escreva 4 ou 5. Já que é 4 ou 5, eu posso escrever 4. Tranquilo? E nesse caso aqui, escreva falso ou 5. Falso ou 5, nesse caso ele vai escrever o 5. Tá? E é essa lógica aqui, principalmente desses dois últimos, que a gente utiliza para poder criar esse sistema de argumento default. Então, eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho a minha variável final, né? E a minha final vai receber essa operação lógica aqui. Qual é a primeira? A minha final vai receber nil ou 1. Então, qual dessas daqui que vai ser o valor de final? Bom, o primeiro é falso, então ele vai tentar buscar o próximo. Vai buscar o primeiro, o próximo. O próximo, nesse caso, é o valor 1. O valor 1, ele é true, ele é verdadeiro, né? Ele resolve para true, logo, chegou aqui, ele já retorna direto. Vendo aqui, retornou o 1. Agora, se esse 1 aqui fosse, por exemplo, um falso, aí muda um pouquinho a história, né? Final vai tentar buscar o nil. Nil não dá certo, o operador que está operando aqui é o OR, então ele vai tentar buscar o próximo. Chegou no próximo, é falso. Falso também não está, o operador que está operando é o OR, então ele vai buscar o próximo. Esse aqui também é falso, ele vai tentar buscar o outro. E achou aqui no final de tudo um 8, então ele vai retornar para mim o 8. Selecionando esse pedaço de código, a gente vê que é isso que acontece. Então, esse princípio aqui a gente vai utilizar para criar o nosso operador ou o nosso argumento aqui default, nosso argumento padrão, tá? Então, eu vou comentar esse pedaço de código. Na verdade, eu vou comentar aqui em cima, daí eu já comento tudo. Beleza. E qual é o exemplo de aplicação disso daqui? Imagine o seguinte, que você tem lá o seu programa, e o seu programa ele tenta fazer contato para fazer uma entrega. Então, você tem os dados de contato para fazer uma entrega, os dados de uma pessoa. Nesse dado de entrega, você tem alguma ordem de preferência. Então, você vai pedir à pessoa o celular. Se ela não tiver um celular, você vai pedir um celular alternativo, caso não consiga contato. Se ela não tiver um alternativo, você vai tentar o telefone, depois o e-mail, depois o fax e, por fim, a caixa postal. Você vai tentar todos esses meios aqui para entregar a sua encomenda para a pessoa. Nessa variável aqui, você tem uma variável de contato, beleza? Que vai ser o contato utilizado para falar com essa pessoa. Depois que você tiver o contato já prontinho, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, enviar esse contato para o departamento de entrega, ou para alguém, sei lá o que você vai fazer com isso. Enfim, essa é a lógica. Como é que a gente faz para pegar esse contato? Em ordem de preferência, a gente pode usar aquela mesma questão lá. Então, primeiramente, ele vai testar o celular. Se tiver o celular, está resolvido. Se não tiver o celular, ele vai tentar o celular alternativo. Se não conseguir o alternativo, ele vai tentar o telefone. Se não conseguir o telefone, ele vai tentar o e-mail. Se não conseguiu o e-mail, ele vai tentar o fax. Se não conseguir o fax, ele vai para a caixa postal. E aqui tem o nosso argumento default. Se ele não conseguir nada disso, ele vai retornar o pedido. Nesse caso aqui, eu vou pedir para ele escrever aqui, ó, qual vai ser então o contato utilizado. E veja só, suponhamos que você tentou ligar para a pessoa, o celular dela não funciona, o celular alternativo também não, o telefone também não, ela mora num lugar bem complicado de sinal. E aqui você vai digitar, por exemplo, o e-mail da pessoa, pode ser qualquer e-mail, né?
@hotmail.com. Enfim, um dado fictício. Rodei aqui, veja só que o contato foi esse daqui, né? O contato do e-mail. O que aconteceu aqui? Ele tentou o celular, tentou o alternativo, tentou o telefone e o e-mail foi o único que resolveu para true, tá? E se o e-mail também estivesse fora? Aí, nesse caso, ele vai ter que retornar o pedido, tá bom? Que foi o argumento default. Aqui em cima, a gente usa esse princípio para fazer isso daqui. Então, imagine o seguinte. Na nossa operação de divisão aqui, nós temos divisão, uma função que tem o primeiro argumento e o segundo. Vamos supor que se a pessoa chamar essa função assim, ó. Vou botar um exemplo, chamar só 10. Para que não dê erro, eu posso escolher um argumento default. Eu faço o seguinte, ó, local, vou botar nd de número default, tá? Eu vou fazer, vai ser o n2. Se não for passado o n2, você escolhe o 1. Então isso já vai funcionar, ó. E aqui dentro eu vou pedir para ele escrever isso aqui para mim, tá? Vou substituir aqui e vou pedir para ele escrever aqui para mim. Então veja só, 10 dividido por alguma coisa. Como ele pede um segundo argumento e eu não passei, aqui dentro eu tratei por colocar um valor default, né? Um valor padrão já definido. Caso não passe nada, se não vier o N2, ele vai escolher o número 1 aqui. Então, rodando meu código, veja só que ele me retornou o próprio 10, que seria o 10 dividido por 1. Nesse caso eu nem precisaria fazer essa conta, era só retornar aqui o N1 mesmo, mas enfim, foi só para mostrar como é que funciona esse lance aqui de argumento default. Beleza? Deu para entender esses conceitos aqui? São bem importantes, principalmente, né, esse conceito aqui de chamada protegida de função. A gente utiliza quando alguma chamada das nossas funções podem dar algum erro e a gente não quer que o erro ele pare o nosso programa de rodar, então a gente chama ela de maneira protegida e trata esses erros. Então essa foi a aula de introdução ao tratamento de erros em funções e espero você na próxima aula continuando aí um pouquinho mais sobre o nosso assunto de funções.